Governo retira de decreto limites para o uso de milho e outros cereais na produção de cervejas. Esse é o título sensacionalista de uma matéria aí que está sendo rodada aí no mundo cervejeiro, está sendo muito falada e deixando muita gente preocupada. Tem muita gente já pensando que é o Godzilla em forma de milho, em forma de arroz, invadindo todas as latas e garrafas cervejeiras do nosso querido país. Não é verdade, não há motivo para tanta preocupação e sim, o limite de 45% para o uso aí de cereais não maltados em cervejas continua sim em vigor. Vem comigo que eu te explico com mais calma. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja, mais um vídeo aqui para esclarecer para vocês algumas coisas aí que estão rolando no nosso mercado cervejeiro, né? E para trazer um pouquinho mais de calma, de paz para vocês, é o que eu espero pelo menos. Bom, o título da matéria a gente já tem que falar de início que não é um título mentiroso, mas é um título que eu diria que foi usado aí para fisgar sua atenção, te deixar preocupado mais do que você realmente deveria, beleza? Ele fala aqui que o governo retira de decreto os limites para o uso de milho e outros cereais na produção de cervejas. Isso não é mentira, tá, gente? Porque realmente esse novo decreto que saiu agora no dia 8 de julho de 2019 realmente retirou aquele percentual antigo que a gente tinha no decreto, que é de 45%. Ué, Bleed, mas você não falou que esse 45% ainda está em vigor? Pois é, porque esses 45% estão ainda em uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso MAPA aqui no Brasil, que é quem fiscaliza a produção cervejeira, as cervejarias aqui no nosso país, beleza? Então é por isso que eu falo que assim, essa matéria acaba sendo uma interpretação, na minha opinião, equivocada do que foi essa nova lei, tá, gente? Ela realmente revogou alguns dos artigos do decreto anterior que tratava sobre cervejas, tá? E por que eu falei já com esse detalhe em revogou alguns artigos? Porque eu já vi muita gente falando que revogou o decreto anterior e não revogou, tá, gente? Quando um decreto vem revogar o outro, assim como uma lei vem revogar a outra lei, ela é expressa em dizer tal decreto está revogado, a tal lei está revogada, e não foi esse o caso do decreto 9.902, ok? Que simplesmente alterou alguns artigos do decreto anterior, que é o decreto 6.871, se eu não estou enganado, decreto 6.871 de 2009. Quem quiser acessar, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem os decretos, para vocês entenderem bem como é que funciona essa questão, para vocês terem a oportunidade de ler também o que foi escrito, né? Muita gente não sabe, mas o Planalto tem um site lá com todos os decretos, todas as leis do nosso país, tá bom? Quando essa matéria começou a rodar na internet, a primeira coisa que eu fiz foi acessar o texto do decreto 9.902 para eu mesmo conseguir entender o que ele estava falando. Eu sou formado em Direito e eu não fiquei nada preocupado com ele, honestamente, e achei que ele foi, inclusive, um avanço para nossa legislação cervejeira, porque a nossa lei cervejeira, eu já venho falando isso muito tempo aqui no canal, tá? Ela é muito ultrapassada. Quer um exemplo que demonstra que a nossa lei cervejeira é bem ultrapassada, já é meio arcaica, já poderia ter evoluído aí nos últimos anos? Um cervejeiro nacional não pode colocar produtos de origem animal na sua cerveja. Então, por exemplo, não pode se fazer cerveja com lactose aqui no Brasil. Quem toma cerveja, já está no mercado cervejeiro, pode observar que as latas de cervejas que são produzidas com lactose não aparecem estampadas como cerveja, e sim como bebida alcoólica mista, que acaba sendo uma brecha que o cervejeiro nacional acabou encontrando para não ficar amarrado aí e não ter como produzir cerveja com lactose, que já é uma coisa comum do mercado cervejeiro mundial. Agora, para vocês entenderem aquele exemplo que eu estava falando, a cerveja que vem de fora, vamos falar assim, uma cerveja que veio lá dos Estados Unidos com lactose, se o órgão lá de fiscalização americano certificar aquela cerveja como uma cerveja produzida de acordo com a legislação americana e com o uso de lactose, ela entra no Brasil como cerveja. Então acabava sendo uma incoerência que a gente tinha aqui no nosso mercado, onde cervejas vindas de fora com lactose eram chamadas de cerveja e a nossa lei autorizava e achava tipo ok, sendo que o cervejeiro nacional, se ele produzisse uma cerveja com lactose, ele não poderia chamar de cerveja. Então é esse tipo de incoerência que acabava muitas vezes amarrando a mão do cervejeiro nacional. Isso era muito complicado aqui para o cervejeiro, para o nosso mercado. Então eu acredito que esse decreto
decreto 9.902, o que ele fez, na verdade? Foi passar mais autonomia para o MAPA, que seria, vamos falar assim, uma organização mais técnica. Pelo menos a gente espera que seja mais técnica, né? Evoluiu muito nos últimos anos, acho que pode evoluir ainda mais nos próximos anos. É lógico que isso não é uma crítica negativa, que fique claro desde já, uma crítica construtiva, mas o governo, o nosso legislativo hoje em dia não tem capacidade técnica para ficar falando de cervejas. Vocês não concordam? Então o que na verdade a lei está fazendo? A lei está passando, olha, a gente está fazendo uma regra geral e agora as normas técnicas, quem vai fazer é o órgão técnico, no caso, o MAPA. Para a gente entender aqui de forma clara, eu vou trazer para vocês, inclusive, a nova redação do artigo 36 do decreto 6.871, que, como eu já falei para vocês, não foi revogado, ele foi alterado por esse novo decreto 9.902. O artigo 36 fala, aqui no parágrafo 1º, a cerveja poderá ser adicionada de ingrediente de origem vegetal, de origem animal, de coadjuvante de tecnologia e de aditivo a serem regulamentados em atos específicos. O que é essa regulamentação? É exatamente a instrução normativa do MAPA, tá, galera? Inclusive aqui também o parágrafo 2º da nova redação do artigo 36 fala: os adjuntos cervejeiros previstos no caput e qualquer outro ingrediente adicionado à cerveja integrarão a lista de ingredientes constantes do rótulo do produto na forma especificada em ato do Ministério do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, gente, como eu falei para vocês, na verdade o decreto está passando força para o MAPA, né? O legislativo basicamente falou assim, cara, aquela limitação de 45% não tem que estar na lei, gente. A lei tem que ser geral. Essa limitação tem que ser pelo órgão competente, na verdade o órgão regulamentador, que é o MAPA. Então, beleza, o MAPA já tem uma instrução normativa que limita o uso de cereal não maltado em 45%. Vale até a gente falar que tem instruções normativas bem legais, como por exemplo a 68 de 2018. No ano passado de novembro, ela saiu falando aí que fica estabelecida a obrigatoriedade de constar de modo claro, preciso e ostensivo na rotulagem das cervejas as informações que indiquem os ingredientes que compõem o produto, substituindo as expressões genéricas, por exemplo, como cereais não malteados ou maltados, pela especificação dos nomes dos cereais e matérias-primas efetivamente utilizados como adjunto cervejeiro na forma dessa instrução normativa. O artigo 2º dessa instrução ainda fala que o adjunto cervejeiro proveniente de cereal, amido, deverá ser relacionado na lista de ingredientes em ordem decrescente. É que nem como você, por exemplo, pegar um saco de pão, o primeiro ingrediente que aparece ali é o que mais tem naquele produto, ok? Então, por exemplo, se tiver mais malte de cevada, vai ter malte de cevada, depois vai ter milho. Se tiver mais milho do que malte de cevada, vai ter primeiro milho, depois malte de cevada. Isso aqui ainda não está em vigor. Essa obrigatoriedade vale a partir de novembro de 2019. Então tá chegando, a gente tá muito perto, então por isso que eu falo que não tem por que a gente se preocupar, tá bom, gente? Se os caras de grandes grupos quiserem colocar aí mais do que 45% de cereais não maltados nas cervejas, primeiro que eles vão ter que convencer o MAPA a alterar a instrução normativa 54 de 2001, aumentando a possibilidade de colocar às vezes 50%, 55% de cereal não maltado, mas a gente nem sabe se eles vão conseguir ou não, mas mesmo que eles consigam, a partir de novembro eles vão ser obrigados a colocar no rótulo qual é o cereal não maltado que eles estão utilizando. No caso, a maioria aqui do Brasil é utilizado o milho, eles vão ter que colocar milho e depois malte de cevada. Você, como consumidor, é só você olhar a latinha antes de você comprar. Se tiver mais milho do que malte de cevada, você já sabe que aquilo ali é uma milheja, não uma cerveja. Nossa, que piada horrível. Bom, então é isso aí, galera. Queria trazer essa informação para que vocês não fiquem preocupados à toa, beleza? Acredito que foi um título sensacionalista aí para fisgar a nossa atenção, né? Gerar mais cliques aí para essa grande mídia, né? A grande mídia que, inclusive, há bastante tempo já gosta de causar deixar a gente preocupado, né? Vamos falar assim, causar esse negócio que deixa todo mundo pensando, nossa, será que é teoria da conspiração? Acredito, na verdade, que pode ter havido uma interpretação equivocada do decreto por uma pessoa que não tem tanto conhecimento jurídico legal para realmente interpretar o que aconteceu com esse novo decreto que saiu na segunda passada, tá? Inclusive, a Abracerva, a Associação Brasileira da Cerveja, já se manifestou também aí a favor desse novo decreto e informou, inclusive, que está trabalhando aí em parceria com o Legislativo já há algum tempo e com o MAPA também, para que a gente tenha efetivamente, vocês estavam sentindo falta do efetivamente, né? Para que a gente efetivamente tenha uma evolução aí na nossa legislação cervejeira, porque isso, como eu já falei, se faz sim necessário, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você tem algo a agregar a esse debate, tem alguma opinião, deixe seu comentário aqui embaixo que é sempre muito importante, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não esqueça de se inscrever até o final do vídeo, beleza? Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja e até a próxima, galera.